Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu estava conversando com um irmão, né? E a conversa estava girando em torno de uma palavra chamada propósito, né? Aí cada um falou uma coisa, cada um teve um pensamento, né? Aí eu fui fazer uma pesquisa para saber qual que é a verdadeira intenção do que é um propósito, tá? Aí eu procurei na Bíblia, né, e encontrei alguns trechos, né, que eu vou passar para vocês agora. Olha só, na Bíblia, o propósito de Deus para o homem aparece em vários trechos. O primeiro que aparece é em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 28, que fala o seguinte, que é a parte da criação. Deus cria o homem à sua imagem e coloca ele no comando da criação, com a missão de frutificar, multiplicar e dominar a terra. Mas aí fala, poxa, mas o homem é criação de Deus? Não. Eu creio que não. O homem não é criação de Deus. Quando Deus criou o mundo, ele criou os céus e a terra e todas as coisas que estão na terra. Então, quando ele criou, o que é criar? Criar é partir do zero e ter algo. Suponhamos, ele falou haja luz, porque não tinha luz. Então haja luz, houve luz. Então é uma criação. Agora, a palavra diz que Deus não criou o homem. Deus formou o homem do que ele tinha criado. Então ele usou o que tinha criado para formar o homem. Ele criou os céus e a terra. E a palavra diz que Deus usou o pó da terra, fez um barro. E como se faz usando o pó da terra, fazendo barro? Usando água. Então ele formou, aí ele falou que formou o homem, olha só. Aí na palavra de Deus fala o seguinte, houve uma conversa entre Deus e Jesus Cristo e Espírito Santo, que falou o seguinte, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então já está o princípio. Então Deus não criou, Deus formou algo que já tinha sido criado, certo? Jeremias 29:11, Deus falando, Deus disse que tem planos de dar prosperidade e não de mal, esperança e futuro. Isso é o que? O propósito de Deus para o homem. Então lá em Gênesis ele fala, façamos o homem, nossa imagem e semelhança, e ele falou, ele deu uma missão, um propósito para o homem, para você, que o homem teria que frutificar, multiplicar e dominar toda a terra. Já em Mateus 22, 37, 40, Mateus capítulo 22, versículo 37 e 40, fala o seguinte, Jesus resume tudo, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, certo? Então isso é o propósito. Propósito para o homem, dado por Deus, é crescer, multiplicar e frutificar. E depois Jesus falou para ele, Deus falou para ele em Jeremias, os planos de Deus para o homem, o propósito de Deus para o homem é de prosperidade e não de mal, esperança e futuro. Já em Mateus, Jesus resume tudo isso, fala que o nosso propósito aqui na terra, além de tudo o que foi falado, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então basicamente, olha só, o propósito é ter uma relação com Deus e viver para Ele. Cuidando, olha só, vou repetir, então basicamente o propósito é ter uma relação com Deus e viver para Ele, cuidando da criação e servindo os outros. Na Bíblia, propósito significa o seguinte, plano, desígnio ou vontade de Deus para a vida humana. Olha só, é um chamado para um destino com significado que envolve o quê? Glorificar a Ele, servir e cumprir as boas obras, sendo descoberto através do relacionamento com Deus
e alinhando as ações com seus planos eternos, trazendo plenitude e alegria. O plano divino não é um plano, não é por acaso, não é um acaso, mas é um destino planejado por Deus, revelando em passagens como já havia dito no caso em Jeremias 29, onde fala o seguinte: planos de esperança e futuro. Efésios 2:10, criados para as boas obras. Envolve amar a Deus, ao próximo e servir em qualquer área, cumprindo a vontade divina. Resumo: ter um propósito na perspectiva bíblica é viver intencionalmente para cumprir o plano de Deus, que fala sobre a razão pela qual nós fomos criados, nós fomos formados, e como nós devemos viver para cumprir a vontade de Deus. A palavra propósito significa em hebraico intenção original. Ou seja, Deus te formou, Deus te criou com uma razão original, um desígnio que Ele não mudará. Nós não somos obra na mão de Deus. Nós somos obras do coração de Deus. Porque obra da mão de Deus foi a criação do mundo. Obra do coração de Deus foi nós. Nós somos obra, não das mãos de Deus, do coração de Deus. Porque Efésios, olha só, Efésios capítulo 1, versículo 4, fala o seguinte: Deus nos elegeu nele, olha só, desde as fundações do mundo com um propósito. Olha só, já está respondendo aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4, fala o seguinte: Deus nos elegeu nele desde a fundação do mundo com um propósito. Deus formou o homem do pó da terra, mas não criou do pó da terra, como já havia explicado. O céu, olha só, o céu muitas pessoas, eu acho que por falta de conhecimento, ou por estar acostumado de falar o que muitos falam, fala que o nosso destino é o céu. Eu discordo. O nosso destino não é o céu. O nosso destino, como eu havia dito, não é o céu. O céu é a nossa origem, certo? Porque nós não vamos para onde nós não estivemos, não estávamos. Então, o que é o destino? O destino é você ir de um lugar para onde você nunca esteve. Só que muitos falam que o meu destino é o céu. Não, eu discordo. Muitos pensam ao contrário, mas eu discordo. O céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem, é de onde nós saímos. Certo? Quando Deus criou uma árvore, olha só. Quando Deus criou uma árvore, o que Deus disse para a árvore? Nasce? Não. Deus não falou para a árvore, nasce. Ele disse, olha só, ele não falou para a árvore, ele falou para a terra. Ele falou para a terra, produza árvores. Por isso, quando você tira uma árvore da terra, ela morre. Isso é inevitável. Porque a raiz está fixada, fundada na terra. Onde? Na origem dela, de onde ela veio. Porque ele é desligada da... Porque, olha só, por isso se você tirar uma árvore da terra, como eu havia dito, ela vai morrer. Porque ela está desligada da fonte da vida. Qual que é a fonte da vida? Da onde ela nasceu, da onde é a origem dela. Ela originou da terra. Olha só, outro exemplo assim, bem prático. Quando Deus criou o peixe, ele disse, nasce? Não, ele não falou nasce. Ele simplesmente falou para o mar, produzam peixes. Olha só. Quando você tira um peixe fora d'água, o que acontece? Ele morre. Por quê? Ele saiu do habitat natural dele. Ele saiu da onde ele nasceu. Certo? Mas quando Deus formou, quando Deus criou o homem, ele não terceirizou. Ele não mandou ninguém fazer.
Assim como ele mandou a terra produzir a árvore, simplesmente ele não mandou ninguém produzir o homem. Simplesmente houve a conversa entre Deus Pai e o Filho e o Espírito Santo, que houve uma palavra: façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança. É por isso que todo homem, olha só, isso é sério, por isso que todo homem que anda longe de Deus, ele morre espiritualmente falando. Ele não entendeu o seu propósito. Nós temos que voltar ao propósito original. Qual que é o nosso propósito original? Onde nós fomos criados, onde nós fomos abençoados, onde que é a nossa casa. Porque Deus, na palavra de Deus, falou que Ele nos elegeu do coração dele, certo? Então, nosso destino não é o céu, nosso destino é a origem da onde nós saímos, certo? E a nossa essência é Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Nós somos criados para adorar, para glorificar o nosso Pai Todo-Poderoso que está no céu. Amém? Fica com Deus no nome de Jesus Cristo, tá?